ao som de tua voz seguirão. O Senhor sobre a sua vida, né? Todos têm ciência do que é a graça de Deus? Acredito que todos aqui sabem qual que é a graça de Deus, né, sobre a sua vida, né? Eu vou começar essa palavra aqui. Aqui tem algo interessante que ele já colocou aqui. Ele colocou assim: embora as pessoas mereçam o juízo e a condenação, esse não é o coração de Deus. Então, essa palavra da graça, ela veio basicamente puxada da lei, né? Tem a lei, mas através da lei, Deus colocou a lei para trabalhar sobre os seus filhos, para trazer a graça. Isso que é o que a gente vamos ver aqui, né? Sobre a palavra. Todos sabem qual é a promessa de Deus para a sua vida? Eu creio que todos sabem, né? A promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus para a sua vida, irmão Pedro? Promessa de Deus? Isso. O que Deus tem para você? Qual que é a promessa dele para você? O que ele te prometeu? O que ele te promete na palavra dele? Qual que é a promessa dele para a sua vida? Tudo do melhor, que eu nem imagino, ele tem para mim. Amém. Irmã Vera? Vida eterna. Amém. Isso é a palavra eterna. Irmã? O Salmo 23, ele fala tudo que Deus tem de promessa para mim. Que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém. Então, assim, eu sei que nessa terra não vai me faltar e eu tenho a eternidade que o Senhor já comprou para mim. Irmão Willis? É isso que a irmã está falando, né? Vida eterna, né? Com Cristo. Amém. Isso que ele quer para nós, né? Ver com ele. Lígia? Isso aí, a vida eterna, mesmo sem merecer, Ele nos dá esse amor imenso que Ele nos dá, né? Que inunda nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mamãe? É amor incondicional, né? Tanto que também tem um versículo na Santa Citar que fala sobre para a gente viver em abundância, e fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, baseado nisso, eu posso viver em paz, porque eu sei que o de melhor dessa terra é meu, né? Tá escrito, né? Amém. Glória a Deus. Irmã? Eu tenho que representar o Bruno, né? Faço da palavra de todo mundo as minhas. Pegou um pouquinho de cada um. Exatamente. Você é esperto, hein? Só porque você tá filmando, você não vai ter que falar não, né? Junão? Faço as palavras de todas as minhas também. Tem que perguntar você primeiro. A prova vou perguntar você primeiro. Tem como não. Parece saber. Agora você vai falar que é a mesma coisa também. Vai puxar embaixo. Vida em abundância. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é tudo isso que os irmãos falaram, né? O favor imerecido, né? As promessas de Deus, né? As promessas de Deus é que todos os dias a misericórdia, a bondade dele e o favor dele se renova sobre nós. Amém. Que a promessa de Deus para a nossa vida é essa. Envolve tudo isso que os irmãos falaram, né? Mas que essa bondade, essa misericórdia, porque a cada dia que passa, nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus. Porque nós merecíamos o pecado. Nós merecíamos a morte, né? Nós merecíamos a morte. Então, todo dia que passa, a misericórdia de Deus ela é renovada sobre as nossas vidas. Amém. Né? A bondade de Deus é renovada sobre as nossas vidas, né? Amém. Eu coloquei aqui, eu fiz uns embolsinhos aqui, porque eu gosto de fazer um trem. Então, eu vou ficar aqui e vou ficar aqui. Vou ficar nos dois, né? Certinho. Amém. A palavra de Deus mesmo fala, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É tão interessante o que a palavra de Deus nos traz, é porque Jesus já deu a graça sem mesmo precisar da gente fazer algo. Sem mesmo precisar da gente se esforçar. Da gente, né, querer dar algo em troca. Porque na lei antigamente era assim. As pessoas vinham com um sacrifício ou vinham com alguma coisa para dar para Deus. Se o fogo de Deus viesse e consumisse, a pessoa estava livre de seus pecados. E ela poderia se comunicar através do sacerdócio com Deus novamente. Mas se não fosse isso, a pessoa vivia com aquele peso, vivia com aquela condenação. Não tinha como dar algo em troca. Hoje não. Com a graça do Senhor, a gente tem um livre-arbítrio com Deus. A gente tem total acesso com Deus. De tanto falar com Deus, de como pedir para Deus. Vivemos debaixo do descanso. A graça veio
para que não tenha glória, não é por causa que o irmão Pedro ali fez algo para Deus, não. É porque para mostrar que todos nós estamos no mesmo nível de graça, no mesmo nível de favor. Claro que tem alguns que praticam mais esse favor, essa graça. E já tem outros que já descansam, mas não descansam conforme a palavra de Deus diz. Acha que o descansar é somente ficar ali, né, quietinho ali, continuar as práticas normais que ele tem, que o favor e a graça de Deus vem sobre ele. Não, quando a pessoa tem o conhecimento da graça, quando ela conhece o favor de Deus sobre ela, que não é por mérito algum dela, é igual eu falei numa palavra passada e já foi pregada aqui, a nossa vida, ela muda completamente. A gente começa, como vamos dizer, a nossa vida começa a ser guiada pelo Espírito Santo. Né? A gente deixa de ser guiado pela nossa carne, pelo nosso eu, né? Decifrar a graça decifrar a graça como um todo é um grande desafio. É um grande desafio a gente descansar na graça de Deus, né? É um grande desafio a gente descansar no Senhor. A gente ter aquela paz de saber que você não tem dinheiro algum aqui, mas Deus vai prover para você comprar o seu frango, o seu arroz, ou pagar a sua energia, ou pagar a sua água, ou um concurso de um filho que você não imagina Deus ir lá fazer, igual aconteceu com o testemunho que a senhora deu aquele dia, ou uma doença, você descansar e falar, não, eu estou doente aqui, mas eu estou descansado. Vou contar um rápido testemunho. Essa madrugada que teve agora, eu passei mal, né? Começou uma dormência na língua, e passou para a face, passou para o braço, eu pensei, pronto, vou dar um AVC, ou eu vou dar um infarto. Um dos dois. E essa aqui ficou meio rindo, aí eu falei, pra que você pôs na comida que eu tava comendo? Falei, você fez alguma coisa nessa comida? E ela, não fiz. Eu falei, fez. Falei, não fiz. Eu falei, então eu comi um bicho que dá dormência na boca. Não tem condição um trem desse, não. Rapaz, e começou, eu vi na minha mãe, eu falei, mãe, tem alguma coisa errada. O que foi? Aí começou a dormir, eu não estava conseguindo falar, falava tudo embolado. Eita. A língua toda dormente, a face aqui toda dormente, o braço todo dormente, não dava conta. Erguia mais a mão, não sentia nada. Dava conta nem de pôr o relógio, fui para o hospital. Aí eu lá no hospital, aí o que vem na sua cabeça? Você vai dar alguma coisa. Já olhei no espelho para ver se a boca não estava entortando, por causa de AVC, né? Aí eu falei assim, aí eu lá preocupado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí uma coisa falou pra mim, ora aí, repreende. Aí eu até falei pra minha mãe estava junto, mais meu primo. Falei, tá repreendido, aceita isso aqui na minha vida não. Parou. Falei, não. Aí eu já orei ali e falei, Senhor, não aceito. A mesma autoridade que o Senhor me deu, eu vou usar. No nome do Senhor, vai estar repreendido. Eu não aceito essa enfermidade sobre a minha vida. Amém. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu aqui na terra. Eu não aceito, de repente começou a cessar. Comecei a sentir nada. Pá, fiz o exame. Aí eu fiz o exame de sangue para ver se dava começo de como é que fala? Parada cardíaca, né? Aí fiz o exame de sangue e o eletrocardiograma. Aí o de sangue deu negativo, aí o eletrocardiograma deu um trenzinho lá. A médica falou, vamos fazer de novo, porque aí a gente faz de novo para descartar. Aí eu falei, bora fazer, não estou sentindo nada. Mas bora fazer, né? Pra descartar. Aí eu voltei e o inimigo de novo, vai dar alguma coisa. Ele foi só um trenzinho, mas você vai dar alguma coisa. Eu já repreendi de novo. Eu falei, doutor, eu vou fazer de novo, mas não vai dar nada. E minha mãe e meu primo falando lá, e eu falei, mãe, não vai dar nada. Eu falei pro meu primo, não vai dar nada. Ele começou a falar, eu falei, moço, não vai dar nada. Eu já falei que não vai dar nada. Vou me cuidar porque eu tô pesado, vou parar de comer besteira, mas não vai dar nada. Isso aqui... E a doutora falou pra mim, não, isso aí, pelo que eu tô vendo, isso aí que você teve foi uma crise de ansiedade. Eu falei, doutor, eu posso até ser ansioso, mas não vou aceitar essa crise de ansiedade na minha vida, não. Não vou ser dependente de remédio. Falei pra ela, não vou ser, nunca fui e não vou ser. Deus já me livrou de tanta coisa, Deus pode livrar disso aqui também. Amém. E o que eu fiz? Descansei. A graça de Deus, descansei. Amém. Fiz o outro exame, não deu nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu olhei lá, enrolei, fiquei até 4 horas da manhã lá. E aqui na governador aqui mesmo, que era o mais perto, né? Fiquei até 4 horas da manhã lá, mas fiquei 4 horas da manhã vendo o filme e falando, não vai dar nada. Aí o cara começou com uma pregação lá,
Cara, e por incrível que pareça, a pregação que ele colocou lá e o louvor que ele colocou lá falou muito. Tá podendo, filho. Acabou. Tá sentindo mais nada, ainda fiz assim, deu um tapa no peito. Aí eu estralei o pescoço assim. Rapaz, eu tô empolgado. Isso aqui foi só pra me assustar, pra atrapalhar eu comer. Até com medo da comida terminar de comer, eu fiquei. Eu falei, rapaz, chega lá e eu vou colocar aquela comida. Que horas você estava jantando? Tava jantando, era 9 e pouco. Foi 10 horas. 10 horas. Aí, não, detalhe, minha pressão aqui em casa deu 17,10. Verdade mesmo. Aí eu fui e falei assim, eu não vou ser dependente disso. Aí eu fui e falei pro doutor, eu passei por tanta coisa e lá atrás eu não fiquei, agora que a minha vida tá se alinhando, eu vou ter esse problema. Ela falou, não, mas é normal. Eu falei, não é normal não, isso é o diabo tentando balar minha mente. Falei, pera, eu já vou repreender de agora. Ela até riu. Falei, eu já vou repreender de agora, porque se eu dar brecha, aí ele vai querer que eu tome remédio aí, ó, tarja preta. Eu não vou querer tomar esse remédio não. E ela queria te dar. E ela queria me dar, ela falou, não, vou te dar um remedinho pra você dormir. Eu falei, você quer me dopar? Vou ficar uma semana dormindo, doutora. Eu falei, um problema que eu não tenho é sono. Posso estar devendo, posso estar o que for, mas eu deito no meu colchão e nada atrapalha meu sono, porque a palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo comigo. Eu posso descansar tranquilo, porque a batalha quem tá é dele, a batalha não é minha não. Então eu vou deitar, doutor, e não vai acontecer nada. Eu vou acordar no outro dia tarde. Eu não preciso de remédio para dormir. Porque o meu descanso vem do Senhor. E eu declarei isso lá. Amém. Declarei isso lá pra ela. Eu falei pra ela. Aí ela falou, não, então me devolve o papel aí. Pegou o papel de novo comigo. Eu falei, pode ficar. Ela pegou, foi embora, olhou. Cheguei aqui em casa, capotei. No outro dia já acordei de boa. Então, é o que eu quero trazer aqui a palavra dos irmãos. É difícil a gente descansar? É. Porque a circunstância vem. O diabo, ele vem tentando ser como o leão, mas ele não é o leão. Não sei se os irmãos lembram da palavra que foi pregada. Ele vem tentar rugir para te amedrontar. Mas o leão da tribo de Judá é Jesus. O maior leão da tribo de Judá, o maior leão é Jesus. Então foi quando ele veio rugindo, ele veio falando, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E o povo que sabia que eu estava no médico mandando, nossa, como é que tá a sua cara? Pensando que minha cara estava torta. Eu falei, tá linda e maravilhosa, perfeito. Jesus mandou o mundo. Eu estou mais bonito. Por quê? A gente tem que tomar posse. A gente tem que descansar no que o favor de Deus. É isso, uma das coisas que a palavra de Deus quer fazer. A palavra de Deus é isso. Você caminhar no descanso, caminhar na graça, caminhar no descanso do Senhor. Você abrir os olhos e não enxergar pelos olhos naturais, carnais. Você sempre visualizar pelos olhos espirituais. Que é onde o favor de Deus vem sobre a sua vida. Amém. Voltando para a palavra, que esse foi um breve testemunho. Esse aqui foi um breve testemunho que eu falei, né? Lá em Tito 2:11 fala assim, porque a graça de Deus será manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Então, pela graça sois salvos. Todos os irmãos já ouviram essa palavra, né? Então, os irmãos tomam posse disso. A graça do Senhor já está sobre a vida de vocês. O favor, o descanso do Senhor já está sobre a vida de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é desfrutar. É sentir o segundo toque, assim como o cego sentiu. Quando Jesus tocou nele lá a primeira vez, Jesus podia ter curado ele. Mas não, Jesus tocou nele a primeira vez e tirou. E falou, o que você enxerga? Ele é apenas vultos, árvores. Aí Jesus tocou a outra vez. Por que Jesus tocou outra vez? Porque ele creu. Ele creu na palavra do Senhor. Aqui essa graça quer dizer, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, a graça é isso. Você crê. Você visualizar uma coisa que você não vê, mas você crê que aquilo vai acontecer. Essa é a palavra de Deus. A primeira parte a gente fez, que é aceitar Jesus. A segunda parte é a gente crer em Jesus. A gente descansar no favor de Deus, né? Amém. Lá em 1 Reis 17:1, que continuação aqui da palavra, que essa palavra veio sobre Elias, né? A palavra inteira foi sobre Elias. O que essa palavra fala? Vou voltar aqui no resumo, não, porque aqui a gente tem um resumão aqui. Vou ler aqui um texto para vocês aqui, baseado na palavra que já vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá aqui, verdade. Vamos lá, é esse aqui mesmo. Lá em 1 Reis 17:1 fala assim, então Elias, o desbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como viveu o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Engraçado que, igual o pastor falou aqui, quando Elias ele profetizou isso aqui, ele não orou. Ele apenas falou. Ele não orou. Ele só profetizou. Aqui, Elias era um homem da lei. Elias, ele vivia debaixo da lei. Elias, ele vivia não segundo a graça de Deus. Mas é tão interessante que Deus fez na vida de Elias, que a gente traz para a nossa vida hoje. É igual no começo que eu falei, é um processo que Deus teve que usar a lei para nos trazer para a graça. Não era dentro do coração de Deus ter a lei. Mas Deus teve que fazer a lei para nos mostrar, através da lei, a graça dele. É algo interessante, né? Você tem que passar por uma coisa que te faz, vamos dizer assim, te prende a algo para depois você desfrutar da liberdade. Né? Você tem que aprender a lei para depois desfrutar da graça. Deus ensinou para Elias o que está no coração dele. Então ali, o que Deus quis trazer para Elias? Deus não quis trazer para Elias a lei. Deus quis trazer para Elias o que estava no coração dele. É o que dá continuação aqui à palavra. Vou voltar aqui para o meu papel aqui. Amém, irmãos? Amém. Ó, Elias era um homem da lei. Mas isso não significa que Deus fosse diferente do que ele é hoje. Deus precisou mandar a lei para que o homem descobrisse que era pecador, por meio da lei. Uma coisa interessante é que Deus não queria comunicar ou era plano dele relacionar com o homem com base na lei, e sim manifestar a graça, mas para isso precisava da lei. É igual eu falei para os irmãos. Deus ele não queria comunicar com nós, Deus não queria trazer para nós algo que teria que passar para a lei. Deus queria apenas usar a lei para nos moldar a conseguir desfrutar da graça dele. Então, uma das coisas que Deus fez com Elias foi isso. Elias, como ele era um homem da lei, como ele era um homem, né, rígido ali com a lei, Deus usou ele para mostrar para ele a graça de Deus, a bondade de Deus. Lá em Tiago 5, 17, 18, fala assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Lá em 1 Reis 18, fala bem assim sobre Elias, né? Em 1 Reis 17, 1, Elias não orou, né? Elias ele não orou para Deus, no caso, a morada de Gideão disse: Acabe tão certo como viver o Senhor Deus de Israel, para que cuja foi necessitou nem orvalho nem chuva, né? Aqui ele fala que ia chover, ele não orou. Já em 1 Reis 18, Elias ele orou intensamente. É Tiago, né? Uhum. É Tiago, verdade. Ele orou intensamente. Lá fala assim, ó: vá e olhe a direção do mar, quando Jesus estava lá no Monte Sião com Tiago, seu discípulo, né? Ele falou assim: vai e olhe a direção do mar, e disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Então, lá em Tiago 5, 17, 18, ele orou para que não chovesse. E já em 1 Reis 17, 18, ele orou para que chovesse. Então aqui a gente vê 2 versículos que qual que é o motivo que ele orou intensamente, né? No Velho Testamento ele orou para que chovesse. No Novo ele orou para que não chovesse. O Novo Testamento nos dá uma revelação muito importante a respeito do coração de Deus. Deus manda o juízo
mas o juízo só vem com muita insistência. Deus adia o máximo, Deus resiste o máximo. Então o que acontece? O que Deus fez aqui com Elias? Elias, aqui quando ele orou intensamente, ele teve que exercer a graça dele. Quando ele orou 7 vezes, ele teve que crer, ele teve que exercer a graça para ele crer que ia cessar. Já no outro, ele não exerceu a graça. Ele não precisou de crer. Vamos dizer assim, né? Para os irmãos entenderem mais aqui. Porque como era na lei, para você colocar a lei, não precisava. Isso. Mas para mostrar a graça na lei, é muito esforço. Exatamente. Por isso que ele teve que orar 7 vezes. Exatamente. Isso é o que Deus quis fazer. Deus queria que Elias exercitasse a fé dele, fé dele para que ele cresce que Jesus viria com a graça e iria cessar. Uhum. Então, assim, é algo interessante. É igual eu falei para os irmãos. Deus usou a lei para que ele entendesse a graça. É algo que, cara, eu fico pensando, eu falo, Deus, e hoje a gente não precisamos exercer a lei. A gente já entra debaixo da graça de Deus. O favor de Deus, quando você aceita, ele já vem sobre a sua vida. É algo interessante, né? Antigamente você tinha que passar pela lei, você tinha que passar por circunstâncias, e depois você teria que, né, esforçar a sua fé, você teria que crer, igual ele fez aqui, para ver a graça de Deus. É algo muito interessante. Podemos ver que Elias teve que orar com muita insistência para que o juízo venha, porque o juízo não é plano do coração de Deus. É o plano do seu coração, revelar o seu amor por nós. Por isso, pregamos do amor de Deus para as pessoas. Amém. Então, assim, o plano de Deus sobre as nossas vidas, o plano dele é o amor dele por nós. O plano de Deus não é a lei. O plano de Deus não é você se sacrificar por algo. O sacrifício maior ele já fez. Então, assim, é algo interessante, porque eu fico pensando hoje, né? A gente tem o favor de Deus sobre as nossas vidas, temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? E muitas das vezes queremos exercitar a lei, queremos ir para a lei, queremos fazer por merecer, queremos nos esforçar para merecer, né? Queremos, às vezes, dar algo em troca. É igual o pastor estava falando, né? Tem pessoas que querem, um exemplo, ir daqui para a Trindade para pagar uma promessa que pode ter sido Deus que fez. Então, assim, não há necessidade disso, de você querer trabalhar na lei para ter a graça de Deus. A graça já foi dada à sua vida. O preço maior já foi pago. Por isso que a palavra de Deus fala que é difícil você entender a graça, é difícil você reconhecer, pode falar. Só para pegar esse gancho aí que você está falando, quando, no tempo da lei, havia o sacrifício, né? Então o sacerdote, ele tinha que fazer o sacrifício pelo pecador. Então é tão interessante, é tão profundo isso, que quando eu enxerguei isso, muitos anos da minha vida que eu fui enxergar isso, eu falei, nossa, uau! A pessoa ia lá todo ano ele ia lá fazer o sacrifício. O sacerdote tinha que imolar o animal, o cordeiro, né? A pessoa que estava em pecado, ela ia receber aquele sangue e aquele sangue ia tampar ele, mas só ia tampar por um ano. No ano seguinte, ele tinha que ir lá levar de novo outro animal para ser expiado e então todo ano ele tinha que repetir isso. Jesus veio, gente, é igual como falou o Rubinho. Jesus veio e morreu uma única vez. E esse sangue, a graça é tão poderosa que não precisa mais de ficar todo ano fazendo expiação. Porque esse sangue, esse favor, essa graça veio uma única vez. Então, gente, é muito grande. A gente às vezes fala, mas a gente não para pensar assim na grandeza dessa graça. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purificou por toda a vida. Nós não vamos precisar de todo ano fazer um sacrifício. Então, o poder dessa graça é infinita. O poder desse favor é infinito. Nós aqui somos limitados, não temos dificuldade de entrar nesse descanso. Mas é muito grandioso isso. Você deixar
A lei era só um espelho. E ela ficou para trás, igual você falou. É para você passar pela lei para entender a graça. Então, essa graça, quando eu lembro dessa expiação, eu lembro do tamanho desse favor e dessa graça. Amém. Só uma vez. Amém. Então, igual a palavra fala, tinha necessidade dele orar 7 vezes para chovesse? Não tinha necessidade. Se for olhar pela graça de Deus, não tinha. Mas o problema ali não era Deus. Não era Deus que era o problema, e sim ele mesmo. No caso, o profeta em si que era o problema, porque pensava só em condenação. Como ele vivia debaixo da lei, ele pensava só em condenação. Ele não pensava no favor de Deus, não pensava na graça de Deus. Então ele precisava de lutar com ele mesmo para crer que ia chover. Ele precisava ali tirar aquele eu dele, aquela lei, para crer que ia chover. Né? Para ele orar ali e crer. Como Deus ama seus profetas, como Deus ama seus filhos, Ele quer nos ensinar. Então, assim, às vezes a gente passa por circunstâncias, mas Deus vem e ainda ensina a forma correta da gente fazer. A palavra dele mesmo é clara. A palavra dele fala o caminho que a gente devemos seguir. É igual você, um exemplo, você vai fazer algo, um concurso, vamos dizer assim. Aí te dá uma lista assim, ó. Aí você vai falar, você vai colocar só isso aqui, vai lá. Aí você vai lá e tira 10. É igual a palavra de Deus. A Bíblia já nos traz tudo. A Bíblia já nos fala tudo que é para fazer, porque Jesus nos ama. Ele deu o livre-arbítrio, mas ele também nos traz esse entendimento, para a gente entender o favor dele, né? Vou passar aqui para o segundo tópico. Você vai falar aí, não? Não, abri a boca. Amém. O segundo tópico aqui, fala assim, ó, como Deus vai instruindo o profeta a respeito de sua graça e misericórdia. Em primeiro lugar, Deus manda corvos para alimentar Elias. Isso aqui é algo tão interessante, irmãos. Uma pergunta que até o pastor fez lá, né? Por que Deus ia mandar corvos? Elias, como ele era um cara da lei, na época, eles eram pessoas muito rígidas. Então, eles eram pessoas que, vamos dizer assim, valorizavam muito a comida, né? Eles valorizavam que era tanto animais impuros como os animais puros, né? Então, assim, era algo muito constrangedor, algo muito, muito terrível, né? Disso acontecer. E essa palavra aqui, igual fala, devido a Elias ser da lei, ele era rígido, né, com comida de animais, e corvo é um animal imundo. Né? É considerado um animal imundo. Ele come, igual um urubu, né? Ele come carniça, né? É um trem até esquisito. Eu não sabia disso, falar a verdade. Eu não sabia que corvo, eu assisti filme de terror, já vi corvo comendo gente, mas eu não sabia que comia. Você lembra no dilúvio, quando Noé, quando Noé mandou, ele mandou o corvo. Por que o corvo não voltou? Porque o corvo estava comendo carniça, porque as esposas morreram e ficavam boiando, né? Sim. Então o corvo, quando ele saiu, foi pegar carniça, por que ele não voltou? Já a pombinha voltou, porque a pomba, ela não achou nenhuma árvore, né? Ela não tinha onde posar, ela voltou. Quando ela não voltou, porque percebeu que já tinha baixado a água, aí ela ficou no galho, né? Isso. Então o corvo que ela... E algo interessante, isso aqui está até aqui também. Quando o corvo, ele simboliza a sujeira, né? Ele simboliza o diabo. E quando ele soltou a pomba, ela voltou com o quê? Com folha de azeite. E folha de azeite representa que é o Cristo, né? Então é algo tão interessante que quando Jesus mandou aqui para Elias, a palavra fala bem assim, agora você deve entender que para um profeta da lei, um homem que observa a lei, receber alimento de corvo, que era um pássaro impuro, de acordo com a lei, é realmente muito humilhante. Creio que Deus queria mostrar a Elias que os caminhos do julgamento não funcionam. O que essa palavra quer dizer? Nós não podemos, não considere o impuro aquilo que Deus mandou. O que Deus queria com Elias era intimidade. O que essa palavra trouxe para a gente?
quando Deus manda algo para você, por mais que seja impuro, pode ser algo que vai te abençoar. Pode ser algo que vai te trazer algo de Deus, algo que vai trazer uma mudança na sua vida. Quando Deus mandou para ele o corvo, um alimento, Deus não estava mandando um animal impuro entre si que era, mas Deus estava mandando para ter intimidade com ele. Não podemos rejeitar aquilo que Deus manda para a nossa vida. Às vezes algo ruim pode tornar algo bom. Quando Deus manda, torna algo bom. Então muitas vezes Deus vai usar aquela pessoa que você nem imagina, aquela pessoa que fez muita coisa ruim, aquela pessoa que você não gosta, pode trazer uma palavra para mudar a sua vida. Ou pode mudar a sua vida. Então nunca devemos rejeitar o que Deus nos manda. Nunca devemos rejeitar o que é enviado de Deus. Porque quando rejeitamos o que é enviado de Deus, a gente não tem intimidade com Deus. Porque se um povo veio entregar um alimento para ele, mandado por Deus, o alimento não vem puro. É algo que veio para abençoar ele. Porque por mais que esteja impuro, Deus pode usar o impuro para abençoar. Não é aquela palavra que diz que Deus ele escolhe os loucos para confundir os sábios? Então a palavra de Deus ela é bem clara. Deus ele veio para nos mostrar de uma forma sobrenatural. Deus não vai te mostrar o correto. Pelo correto é fácil. Deus pegar aqui, ó, e entregar aqui para você e você já saber que isso ia para você. Deus ele quer fazer algo improvável para as pessoas verem que realmente ele pode fazer. Deus, é igual o pastor falou, Deus ele não quer a sua riqueza. Deus ele não quer te vender a graça, porque ele é o maior rico que tem. Você não tem condição de comprar a graça de Deus. Então Deus ele quer te dar a graça. Olha para você ver a bondade de Deus, o favor de Deus sobre a gente. Deus ele é igual fala, né? Podia muito bem olhar e falar, não, vou deixar aqui e acabar aqui. Além dele morrer por nós, além de nos dar a oportunidade de ser filho, ser imagem e semelhança dele, ainda te dá a graça. O favor é imerecido. Olha para você ver tão a bondade de Deus. Entregar o seu filho para morrer na cruz, para te dar ali para te dar a salvação, né? Para te livrar dos seus pecados que você ainda pensa em cometer. Jesus já te perdoou. Você pensa, Jesus já te perdoou e ainda te dá a graça, um favor imerecido. Te dá autoridade, te dá a intimidade de você mesmo estando em pecado, você mesmo sem merecer, você olhar e falar, pai, eu não sou digno, mas me dá aquilo ali. Aí Deus vai lá e fala, toma aqui, meu filho. Irmão, a graça é tão de graça que às vezes você não entende. É um trem que não dá para Porque o entender. mundo está acostumado com merecimento. Ganha quem? Tem mais esforço, né? Então aquele que estudou mais vai conseguir um emprego melhor. Não é isso? Aquele que correu mais vai ser o primeiro. Então às vezes a gente não consegue entender, porque o mundo nosso é de merecimento. Então quando a gente não consegue entender, gente, a graça é de graça. Então não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. Já está feito. O que eu tenho apenas é crer. Crer na graça. É tão graça que é difícil de entender a graça. É poderoso isso Não é? aí, porque a gente é filho de graça, é igual filho pródigo. Gente, ele fez tudo de errado. E o pai, o que ele fez? Pôs o melhor. E isso é nós com Jesus, com Deus, né? A gente faz errado e ele nos dá de graça, nos ama de graça. Uma coisa que eu estou indo na oração de manhã, que o pastor marcou demais minha vida, ele falou, gente, vocês não têm noção o quanto é poderoso a gente ser templo do Espírito Santo, ser ter moradia. A gente tem que honrar, nós temos que honrar isso. Muita gente não dá a honra merecida para o Senhor. Você é templo, você é moradia, você é casa. Pensa, você dá a honra para o Senhor? Aí ele vai falando, pastor Arnold, você dá essa honra? Pensa, acorda agradecendo, Senhor, você mora aqui em mim, que honra. Porque Davi honrou a arca, que ele dormia até do lado. E aí ele fala do outro que não honrou a arca, né? Como que é o nome dele? Eu nem lembro. Aí ele fala do outro que ficou a arca não sei quantos anos e ele não honrou a presença do Senhor lá. E Davi honrou e Deus colocou ele em coisas grandes. E a gente tem que honrar essa presença que é de graça. Deus deu, né?
a gente ser moradia, ser templo do Espírito Santo, tem algo mais poderoso? Só de você ser templo, você pode tudo. O Senhor comanda a sua vida e a gente não enxerga, não dá valor, não dá devida honra, né? Isso é muito poderoso. O interessante também que você está falando é que é igual Davi. Olha o que Davi foi, né? E Davi, olha, tanta coisa que Davi fez de ruim. E ainda ser lembrado até hoje, e ainda ser lembrado por outras gerações, porque a palavra de Deus fala que ele vai ser lembrado de gerações por gerações. Então, assim, é para você ver como é que é a grandiosidade de Deus. Merecia? Fez por merecer? Esse aqui é o que pensamos entendido. Que se não fosse o amor de Deus, os planos que Deus tem para o homem, ele já teria consumido com tudo. Com certeza. Porque o homem está cada vez pior, cada vez mais mal, cada vez mais ambicioso, cada vez mais sem fé. Talvez Deus tinha acabado com esse mundo há muito tempo. Ele não ia ficar aguentando tanta coisa que o ser humano ainda. É o amor dele. É o amor de pai mesmo. Alguém perguntou para o pastor Anísio se não era muito perigoso esse negócio de pregar a graça, né? De as pessoas, porque sempre perguntam isso para ele, né? Se é perigoso falar da graça, porque as pessoas acham que ela pode pecar à vontade, porque a graça vai vir. Mas, quando a pessoa realmente entende o favor de Deus, a graça de Deus, ele não quer viver na prática do pecado. Ele vai procurar dar a devida honra. Então, quando você procura dar essa devida honra, o Espírito Santo vai te guiar. Ele não vai deixar você ficar caindo na prática do pecado. Então, é algo que é tão poderoso que é só você deixar o Espírito Santo te guiar, né? Esse Jesus veio, não foi para salvar a gente do inferno, não. Jesus veio para salvar a gente da ira de Deus, porque, igual ela acabou de falar, se a gente é tão cheio de falha, vai cometer tanto pecado à humanidade, que a ira de Deus iria ser fulminante, né? Fulminar a gente. Mas a graça do Senhor nos guarda dessa ira. Então o Senhor é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Verdade. É interessante que depois disso, Deus ainda disse, mandou Elias que fosse para Sarapta de Sidom, para que ele fosse alimentado por uma viúva. Então, Elias, ele foi, né? Ele se alimentou ali pelo que Jesus mandou pelo corvo. E depois dele, Jesus mandou Elias para a terra de Sidom para ser alimentado por uma viúva. Detalhe, a terra de Sidom, as pessoas lá, em geral, eram as pessoas incrédulas, as pessoas que acreditavam em deuses. Então, o deuses dela era Baal. Então, Deus mandou ele para lá, mas só que ele foi para lá, mas ele não sabia quem era a viúva. Ele não sabia se era uma viúva que acreditava, já ouviu falar de Deus, ou era uma viúva que era seguidora de Baal. E pelo que a palavra aqui trouxe, que eu vou abreviar aqui porque eu estou enrolando, ela era seguidora de Baal. Ela cria em Baal, ela não cria em Deus. E quando ele chegou lá e perguntou para ela o que ela tinha para comer, que ela olhou e falou assim, não, só tem um azeite aqui, isso aqui eu vou fazer um pão, a gente vai comer, eu e meu filho, e depois a gente vai morrer. E ele olhou para ela, ele profetizou sobre a vida dela, dessa mulher. Ele falou que ele ia profetizar e que o azeite ia nada dentro da casa dela ia faltar. Primeiro ela pediu para alimentar ele, né? Primeiro ela pediu para alimentar ele, e depois que ele se alimentasse, ele profetizou e falando que não ia faltar nada. Trazendo para hoje, quem em si consciência vai tirar sua única comida com seu filho do lado para dar para uma pessoa que você não conhece? E um detalhe, ela não acreditava em Deus, né? Uma pessoa também que não acreditava em Deus. Quem em si consciência ia fazer isso? Uma coisa interessante é que ela viu. Ela não creu, mas ela viu Jesus sobre a vida dele. Deus sobre a vida dele. Então, a nossa falha hoje é não ver Deus sobre as nossas vidas. É não ver Deus em pequenas circunstâncias ou grandes circunstâncias. A nossa falha hoje é ver só as circunstâncias ruins. Não é ver o favor de Deus, a bondade de Deus sobre essas vidas.
Então, assim, a gente devemos deixar de... É igual eu falei, e eu sempre falo, olhar pelos olhos naturais. Devemos abrir os olhos e ver Deus até onde a gente acha que não está. Rapaz, Deus está ali, eu creio. Senhor, se o Senhor não tiver, o Senhor vai me mostrar. Se o Senhor não tiver, o Senhor vai me parar aqui. Deus para. Deus não quer o melhor? Deus ele não vem com o favor dele sobre a sua vida? Então, em tudo que você for fazer, Deus vai te acompanhar. Deus vai te mostrar. Eu falo experiência própria. Falei, Deus, igual como diz, né? Eu falei, Deus, eu não posso dar bote errado mais. Não posso, porque se eu dar bote errado, Deus, eu vou ter as consequências. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, Deus, é do Senhor, eu tenho que fazer. Porque eu sei que se eu for por mim e der errado, até eu contornar vai dar ruim. Então eu falo pra Deus. Rapaz, por incrível que pareça, quando é de Deus, cara, é algo nítido que você sente, cara. Eu posso estar errado, pode estar o que for, mas Deus vai lá e te mostra. Por quê? Deus quer intimidade, Deus quer que tenhamos intimidade, Deus quer que a gente tenha o melhor dele sobre as nossas vidas. No caso daquela mulher, quem que no caso, sustentou quem? A mulher ou o profeta? No caso, o profeta sustentou a mulher. Não foi a mulher que sustentou o profeta. Mas o que Deus quis trazer com isso? O profeta trouxe o suprimento, mas Deus diz aos olhos dele que a mulher irá dar o suprimento. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde não tem a graça de Deus, aonde não tem o favor de Deus, superabundou a graça de Deus. Logo depois veio a seca. E a palavra de Deus fala que essa mulher não faltou nada. O azeite dela multiplicou, o pão multiplicou, tudo multiplicou na casa dela. Por quê? Porque ela olhou. Aí depois ela creu. Então assim, Deus, ele quis ensinar tanto Elias como a mulher. E um ponto engraçado, porque a seca estava em Israel. E lá existia várias viúvas também que estavam passando pela mesma dificuldade dessa mulher. E Deus usou uma mulher incrédula, não era nem, podia usar uma mulher de Israel que acreditava em Deus, para mostrar para Elias, né? Que a lei, ela não significa nada diante dos olhos de Deus. Né? Então Deus mostrou para Elias, de fato, né? Porque foi alimentado por uma mulher que provavelmente adorava outro Deus, né? E mostrou para a mulher também. Né? Provavelmente aquela mulher passou a acreditar, né, em Deus e provavelmente ela foi salva. Interessante que mesmo na lei Deus mostrava graça, né? Deus mostrava graça. A vida toda, desde o início, teve graça. Mas mesmo na lei, por um tempo de, né, sei lá, 2011, né? Foi 4 mil anos, né? Mesmo naquele tempo ali, Deus mostrava graça na lei. Isso, e a lei não foi a vontade de Deus, foi o homem que pediu. O homem que quis, né? Foi o homem que quis. Você viu que só Deus, a lei só foi colocada para mostrar que o homem não tinha condição de cumprir. Isso, né? Que dependeria de Deus. Né? Então, isso é interessante porque Deus não queria a lei. Não era a vontade de Deus ter a lei. Mas pelo fato do homem ter pedido a lei, Deus usou a lei para o homem entender a graça. Entender a graça. Você vê como é que é. Você vê como é que é as coisas. O homem faz a sua escolha, mas mesmo assim Deus ainda vai lá, fala, não, deixa eu usar essa aqui para mostrar para ele o meu favor. Foi o que Deus fez com Elias. E foi 2 vezes. Primeiro foi com o povo levando o pão e depois a viúva, né? Exatamente. E depois também sobre o exército que veio sobre ele, né? Que é o tópico que o fogo veio sobre o sacrifício. Elias certamente imaginava que o fogo cairia sobre os adoradores de Baal. Por quê? Baal queria, né? Queria pegar Elias. De alguma forma ele queria pegar Elias. Porque, no caso os profetas de Baal queriam, mas certamente, né, chegou a Baal. O que Baal fez? Mandou o exército ir atrás dele. Acabe, perdão. Acabe. Perdão, irmão, é o contrário. Então mandou o exército atrás dele. Mais uma vez foi exercitada a graça de Deus sobre a vida dele. Porque a palavra de Deus fala que... Deixa
Deixa eu ler aqui, irmão. E nessa aí, né, Ezequiel, a gente ver a graça de Deus foi praticamente muito sobre ele, né? Porque a pregação, já que eu já vi muito sobre Elias, é forte, porque quando ele foi sustentado pelos corvos, depois pela viúva, aí o soldado foi atrás dele, morreram. Depois foi outro soldado de novo, morreram. Aí quando foi a tentação, né, que eles fizeram a aposta, né? Que eles apostaram entre Baal e Deus, né? Ele fazer descer fogo sobre o altar, né? Sobre o sacrifício lá que ele fez, pegou cajado de água e jogaram, né, ali para ver que a graça estava sobre ele, né? Aí a graça e a lei, né? Agora que ele teve que ver que Deus ia descer a graça sobre ele, ao confiar, né? E aí a gente for para ver na palavra, já vi muito sobre a palavra de Elias, ali é para quebrar mais o orgulho dele. Para Deus ver, para Deus mostrar para ele que há Deus, né, sobre a vida dele. Porque se não tivesse a graça sobre ele, como é que ele ia fazer isso? Ele profetizar, o azeite render. Ele profetizar, descer fogo do céu, sem a graça não fazia isso. De jeito nenhum ele fazia isso. E hoje, igual hoje nós, seres humanos, estamos sobre a face da terra, se não for a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Né? É uma coisa que ela liga a outra. Né? Aí a gente assim, os antigamente, modo de falar, pela graça, hoje nós vemos que Cristo já estava com eles, é a coisa que nós temos que inspirar os antigos, né? Moisés, Davi, Elias, que aí Deus existia graça sobre eles. E antigamente, Deus antigamente é o mesmo de hoje. E a graça de antes está com nós hoje. Uma coisa que a gente fala assim, eu já vi pregação, né? O Rodrigo pregava, e o Ezequiel pregando, uma coisa ela liga a outra. E é difícil a gente fazer isso. É complicado. É pela fé mesmo. Verdade. A lei e a graça é uma coisa. E a gente ainda tem a dificuldade, igual eu tô na videira, cara, que vai fazer uns 14 anos que eu tô na videira, desde quando era moleque. Toda a vida eu ouvi falar da graça. Toda a vida. Acho que não teve uma vez, assim, um ano que eu nunca ouvi falar da graça. Toda a vida o pastor Luiz falou da graça. E toda a vida eu ouço testemunho de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Por favor de Deus, o improvável. Eu fui criada na presbiteriana tradicional. Não fala assim da graça, não. Ela fala muito da lei. A lei é pesada, que Deus me castiga, que Deus, né? Se você errar, pecar, negócio lá. Fala muito do inferno, né? Até tem gente passando, mas fala tanto do inferno, né? Que tá dando muito crédito, né? Pro diabo. A graça mesmo é as igrejas mais agora, né? A videira, né? A Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus. Então... É muito ministério, né? Eu fui da Assembleia de Deus muitos anos mesmo. Fala muito a lei. Eu fiz Assembleia por 20 anos. Né? A Assembleiana fala muito sobre a lei. E eu tive dificuldade com a videira. Falei, gente, mas o negócio é fácil demais. É assim. Porque eu sempre vivi na lei. Eu fui adventista, presbiteriano, depois juntando tudo aqui ano. Vivendo a lei. Então, quando chegou para mim, esse negócio é simples assim, é só crer. Eu demorei, eu tive que ler o livro. Não foi só você não, Luiz. Foi só você não, também tive para me entender, porque o negócio estava muito fácil. O negócio tá fácil demais. Mas, gente, a coisa que o Rodrigo falava aqui, que eu vi ele falando, aí eu pesquisava, e eu conheço pastores, aí eu perguntava para ele, falava, será que esse cara está falando a verdade? O Rodrigo, eu queria muita coisa que ele falou. Tem muita coisa que ele falou assim, eu ficava pensando assim, moça, eu pensava assim, eu olhava pra cara do Rodrigo assim, para o Rodrigo tá mentindo. Eu pensava na cara, eu nunca falei pro Rodrigo não, para o Rodrigo tá mentindo. Aí eu olhava assim, aí eu ficava olhando assim, porque a gente seguiu um patamar há muitos anos, mente fechada. Mente fechada, porque a Assembleia de Deus é uma coisa, a gente acha rígida, igual graças a Deus, amor. Eu fui muitos anos, eu fui líder de mocidade. Eu só pregava a lei. Né? Nunca a gente ouvia falar da graça. Tinha que merecer, né? Moça, já é uma coisa complicada. A lei sempre é mais fácil de ser compreender. Né? Só para você ver, ó, voltando... E é mais complicada. Aí, Ezequiel, só para você ver, só existindo a lei
teve um movimento lá no monte lá da Serra das Areias, nós foi lá. Aí Deus teve um movimento lá outro dia, você também sabe disso, foi muitos anos. Chegou lá, Deus usou a irmã, que era para educar nós, ungiu um pau desse tamanho, ungiu educar nós e nós levamos as lapadas, porque era pela lei. Pela lei. Pela lei mesmo. Paulo, sabe, eu lembro até o pau de sucupira. Lá ele chegou lá pela lei, lá mesmo, lá e eu sei que nessa brincadeira eu aguentei, foi 4 lapadas. Ele era fininho. Tô orando as pela costas. lei, tô falando. Pau de sucupira, então o irmão aguentou 10, mas na que coisa, eu deitou a joelho no chão. Aí é complicado pela lei, aí não existia graça, não pregava graça. Pra você ver, é sempre mais complicado você entender a graça. A lei, ela machuca mais, ela te bate mais. Machucou, viu? Mas só que você ainda insiste em entender a lei. Pessoas insistem ainda em querer fazer pela lei. Mais uma vez, quando Deus usou de graça sobre a vida dele, foi quando ele estava sentado na montanha, provavelmente, né, no Monte Carmelo, quando os soldados vieram, prenderam, e ele chamou o fogo do céu, e o fogo consumiu os 50 soldados. Aí eu pergunto, tinha cordeiro? Não. Tinha algum sacrifício, cruz, alguma coisa que Deus existiu dele ali para que seja consumido, para que Deus fizesse aquilo? Porque Deus falava com os seus profetas, mas ele teria, né, que consumir ali o sacrifício para a glória de Deus vir. E tinha alguma coisa? Não, porque quando Jesus mandou fogo, caiu em cima dele, no caso o juízo veio. Quando o terceiro grupo de soldados se ajoelhou e pediu para ele ir, quando eles chegaram lá, o terceiro grupo de soldados, que o soldado ajoelhou e pediu para ele ir, que o anjo veio com ele lá e falou que ele poderia ir, o que Deus quis mostrar para ele ali? Que onde não tem altar, cruz e nem cordeiro, morto, fogo caiu em cima do juízo, ele vem. Então, quando você crê, quando você descansa no Senhor, quando você exercita a sua fé, a sua graça, Jesus vem e faz sobre a sua vida. Quando o soldado veio, o que significou aquele soldado lá? A palavra de Deus fala assim, quando o anjo chegou nele, né, e o anjo veio a Elias e falou que poderia ir com esse soldado. Interessante que aqui nos mostra que quando você se humilha, o juízo pode ser adiado, mas precisa se converter. A conversão envolve essa humilhação. E não posso pagar, mas vou aceitar de graça. Não posso receber, mas irei receber do Senhor. Quando o soldado se ajoelhou, se humilhou, a graça de Deus veio sobre a vida dele. Que quando Moisés foi lá, subiu para poder escrever, né, as tábuas da lei, aí Deus mostrou para Moisés, olha lá o seu povo lá, o que você está fazendo? Fazendo desenho de ouro, eu vou matar esse povo, né? Chega. Qual foi a atitude de Moisés? Não, Senhor, faça isso não, porque se o Senhor for ter que matar eles, vai ter que matar também. Né? Vai ter que matar todo mundo, né? Então Deus viu o coração de Moisés, né? Agora já Elias não, Elias já... Esse povo, né? Isso, porque quando ele chamou o profeta de Baal, né? E ele fez lá o sacrifício, colocou água, isso e aquilo, ele achou que o sacrifício viria, né? Mas ia matar todos os profetas. E não foi o que aconteceu, né? O sacrifício veio só sobre o altar. E no caso do soldado, né? Veio o juízo, né, de Deus. Mas é outra coisa a gente pensar, né? Pela graça, né? Assim, a coisa chama atenção, assim, tocou muito. Até minha esposa, nós vimos, mas assim, que ela foi viciada no ministério de Deus, ela ali que é um trem. Aí nós pode ver assim, eu li na palavra, já vi pregação. A graça, pode ver que Elias não aconteceu nada com ele. Pode falar assim, e da parte de Baal, é chicoteada, era unhada, era sacrifício, era cortando e esquartejando, um exemplo, é tudo, né? Pela lei deles, né? E a graça de Deus é tão boa sobre Elias,
Que eles falam braço cruzado, só jogando água, né? Jogando água, o povo ele é doido, ele é tolo, né? E a graça de Deus é tão bom sobre Elias e sobre nós, né? Que nós não ficamos com sequela. E o povo do lado do ruim, né? Lado do mundo, lado de Baal, tudo sacrificando pela lei. Aí em vão. Então, logo depois, igual a Edneira falou aqui, logo depois desse fato, né, que ele ali, lá em Romanos 11:2, fala que Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, onde insta perante Deus contra Israel, dizendo, aí ele deu uma continuação aqui, mas aqui não teve. Mas o que essa palavra quer dizer? Que a oração dele ali foi uma oração da lei, que Deus mandasse fogo naquelas pessoas, né? E ele orou em constância contra isso. A palavra de Deus mesmo fala, né? Esse insta que está aqui é constância, né? Perante Deus contra Israel, que ele queria que descesse o fogo ali. E naquele momento ali, Deus viu, não falando mal, né, não falando mal de Elias, né, até porque Elias foi um dos homens, né, privilegiados, né, mas assim, ele não entendeu ainda a graça de Deus ali. Por mais que Deus tinha feito tudo sobre a vida dele, ele ainda persistia em viver na lei. Então ele persistia até quando Jesus falou com ele que era para ele ir para a segunda cidade depois de Sidom. Deus deu um rumo para ele ir, né? Deu um destino para ele ir. E ele foi para outra cidade que era uma cidade de lei, tanto que ele era da lei. Então assim, ainda Deus veio e falou para ele: mas o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui, era para você estar em outra cidade. Então, a palavra de Deus fala que, depois disso, o Senhor diz a Elias que ele deveria ungir Eliseu no seu lugar, e, em outras palavras, o seu ministério tinha chegado ao fim. Precisamos aprender que, muito embora as pessoas mereçam o juízo e a condenação, esse não é o coração de Deus. Creio que Deus queria que Elias aprendesse isso. Não, e tem uma parte também que Deus queria mostrar para ele a graça. Foi quando ele estava na montanha lá, e veio uma tempestade, mas fala que Deus não estava na tempestade. Veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Veio um vento muito forte, mas ele não estava no vento forte. Aí mostra um vento bem brando. Aí mostra que Deus estava ali. Naquele momento mostrava para Elias que Deus é gracioso, Deus é Deus de paz, Deus de amor. Porque muitas pessoas, hoje em dia a gente vai. Deus foi lá, deu um puxão, eu falei, pô, vou levar uma varada, vou quebrar eu todo, vou ficar sem uma perna. Porque se um puxão de orelha eu passei, porque eu passei perrengue. Falei, pronto, agora eu vou levar uma varada. Aí eu falei, aí eu fiquei um tempão pensando nisso. Eu falei, meu Deus do céu, ia acontecer um trem, fui eu não. Aí eu já falava, para Deus, não fui eu. Depois que eu fui para a Rocheteira, que era a igreja filial, que eu fui entender que Deus ele não vem com o mal sobre o seu filho. Deus ele não te trata te corrigindo, tirando a sua perna. A palavra de Deus, quando fala que se o seu olho te faz pecar, arranque, ele não é para você pegar a faca, arrancar o seu olho. É para você vigiar, para você quebrar a sua carne. Através de jejum, através de oração. Então muitas pessoas falam, seu ouvido faz pecar, que a pessoa quer passar a faca. Ou é cortar o olho. Então assim, não é isso que Deus vem sobre a sua vida. Outra coisa interessante também, a palavra maldito o homem que confia no homem. Aí a pessoa pensa, pô, eu não vou confiar naquela pessoa. Não, é o maldito homem que confia em si mesmo. O homem é nós, né? O homem é nós. É igual a graça. Se você viver debaixo da lei, é você mesmo que está vivendo debaixo da lei. Eu posso ser casado com a Ednélia. Se eu viver na lei e ela viver na graça, ela vai desfrutar a graça. Eu posso desfrutar algumas coisas da graça. Por exemplo, a casa que Deus der para ela, o carro que Deus der para ela. Mas o desfruto da minha vida não vai ser igual o dela. Porque ela está vivendo debaixo da graça de Deus. É igual aqueles dois trabalhadores, que um trabalhou o mês inteiro e o outro não trabalhou. Chegou lá, o que trabalhou o mês inteiro
recebeu menos e o que trabalhou recebeu mais, que não trabalhou. Essa é a graça de Deus. Devemos entender, aí não é que a gente devemos ficar sentado e deixar de seguir a palavra de Deus. Porque quem vive na graça de Deus, vive debaixo das circunstâncias e favor de Deus. Então quem sabe que, é igual a Lídia falou ali um pouco antes, a graça de Deus é tão grande que a gente acaba tendo favor a isso. A gente acaba que tem que retribuir esse favor. Então você vê a graça de Deus tão grande na sua vida que você não deixa de ir para o culto, você não deixa de ir para oração, você não deixa de se edificar, porque você quer mais. Mas aí para você querer mais, você tem que dar mais. Essa é a lógica. Então assim, por mais que Deus usa ali para trabalhar a graça, por mais que você quer mais, você tem que se encher mais. É igual a sede. Você beber um copo, você não matou a sua sede, o que você vai fazer? Você vai beber mais para matar a sua sede. Assim é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é sem fim. A palavra de Deus, quanto mais você enche, quanto mais você quer. Você quer comer, né? Quanto mais você quer. Então assim, quanto mais você está aprendendo, quanto mais você quer. Quanto mais você exerce sua fé, quanto mais você quer. É igual o pastor, a gente estava no retiro, ele falou algo interessante, que ele era obreiro, mas só que ele tinha medo de expulsar demônio. Por quê? Porque ele viu o povo falando que demônio expunha, e ele falou, pô, vai expor algumas coisas que eu fiz, não é pecado, né? Mas também é constrangedor falar que às vezes eu comi uma almôndega no jejum. Então é constrangedor. Então ele ficava com medo. Ele falou que quando ele foi expulsar o primeiro demônio dele, que ele não queria, que ele tentou correr e ele teve que ir, ele falou assim, aí ele lembrou, como é que fala mesmo? É mão para trás? O demônio pôs a mão para trás. Ele mandou, o demônio pôs a mão para trás. Aí ele lembrou, como é que é? O joelho fica de joelho, em nome de Jesus. O demônio ficou de joelho. Aí ele falou, agora já era. Agora eu tô podendo. Agora eu também quero ver. Vamos ver se eu tô bom mesmo. Vem de joelho até aqui na frente. E o demônio veio. Aí ele falou, agora você vai ficar aqui até acabar. Não vou expulsar você agora não. E o demônio ficou. Aí que ele falou que o trem pegou fogo mesmo. E quando pegou fogo e ficou aquele trem todo. Por quê? Porque ele exerceu a fé, ele creu. Ele deixou o eu de lado. Ele deixou de achar que ele conseguiria fazer alguma coisa. Ele creu no que Deus estava fazendo sobre a vida dele. O que Deus estava, a graça de Deus sobre a vida dele. Então é exatamente a gente. Quando entendemos o favor de Deus, como entendemos o poder que a gente tem através de Deus, é igual a Bíblia fala, podemos mover montanhas através de Deus. Esse milagre que foi feito na vida dessa viúva, eu vi a pregação do pastor tirando uma lição para nós, porque ela precisou usar, porque a multiplicação para ela não foi assim, ficou lá exposto, não. Ela só ia multiplicando na medida que ela usava. Então, ela usava o azeite, aí o azeite não acabava. Ela usava farinha e não acabava. Então, ela precisava usar para ela poder ver o milagre acontecer. Então, a gente precisa desfrutar do bem que o Senhor nos deu todos os dias para a gente entender que esse favor ele não vai acabar assim. Então, assim, a unção, o poder de Deus, ele está à disposição para a gente. Mas a gente precisa usar para você ver o milagre acontecer. Foi o que aconteceu com ela, né? Ela não ficou lá aquele monte de comida. Não, ela precisava usar para depois ele ir sempre repondo, né? O milagre era diário. Era diário. E é uma coisa interessante que quando ele profetizou sobre a vida dela, ela pegou todas as vasilhas que tinha, né? Encheu todas as vasilhas, usava e não acabava. E não perdia. Então era igual um maná, né? Jesus mandava no momento certo. O pessoal comia, se alimentava, continuava, Deus mandava de novo, comia, se alimentava. Não, quem tentava esconder para tentar levar na viagem, apodrecia. Era interessante, né? Apodrecia, não tinha como. Por exemplo, Deus mandava aqui, você comeu, você caminhou daqui para ali, apodrecia, você não conseguia comer. Porque era ali, era para Deus mostrar o poder dele ali. O último tópico aqui para finalizar é o que o irmão estava falando, né? Sobre a ventania e o terremoto. Lá em 1 Reis 19, 11 e 12, fala assim, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia isso, os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. É igual o irmão falou, né? Deus, ele vem sobre a sua vida, Deus mostra sobre a sua vida, às vezes vem circunstâncias, problemas que a gente não imagina que vai atravessar. Mas quando a gente começa a visualizar, né, o favor de Deus, a gente vê aqui, ó, Deus caminhando com a gente. No meio daquele... É igual aconteceu lá com... não lembro, estava no barco, né, que teve aquela ventania, Jesus dentro do barco e as pessoas ainda ficaram com medo. Eu penso, né, eu falo, poxa, cara, eu vou trazer para hoje. Claro que a gente ia ficar no barco tranquilo, porque a gente sabe o poder de Deus. Mas naquela época, cara, eu fico imaginando, Jesus estava lá dentro. Então não tinha como o barco capotar. Porque Jesus já havia falado para os seus discípulos o que iria acontecer, né? Os discípulos já tinham ciência da passagem de Deus ali. Aí eu fico pensando hoje, é igual a graça de Deus. A gente está com a graça aqui, o favor, e a gente ainda não acredita. O cara vem cá te dar aqui e fala, é seu. Você fala, é meu? Ah, meu irmão, como assim? Não, é seu, eu quero te dar, estamos aqui. Para, né, mano? Você tá brincando comigo. Rapaz, é seu, eu quero te dar isso aqui. Não, moço, mas nem é meu aniversário. Não, mas eu quero te dar. No seu aniversário a gente vê, eu te dou outra coisa. É igual a gente hoje. A graça de Deus vem, mas a gente ainda quer encontrar alguma circunstância pra gente fazer algo em troca. Não, você vai querer cobrar depois, né? Não, você vai querer que eu faça. O que você quer? Falei, não, não quero nada não. Assim é a graça e o favor de Deus. Então Jesus, ele sempre vai vir na sua vida como o irmão falou, né? Uma nuvem branda. Às vezes vai vir a tempestade, às vezes vai vir a circunstância, mas Deus sempre vai estar ali com você, te dando força, te fortalecendo para caminhar com o favor dele, né? Mas a gente devemos exercitar como? Crendo no que Deus tem para nós. E tomando posse. É igual a herança que Deus tem para nós, a gente não toma posse. Então Deus deu a herança, é igual aquela pessoa que ficou rica, mas se ela não for lá tomar posse, ela vive uma vida miserável de pobreza. Toma posse, saúde, toma posse. Deus está te dando de graça, sem você merecer. Toma posse, declara e recebe as coisas que Deus tem para você. Herança que Deus já te deu. Então começa, acorda cedo e começa. Senhor, obrigada. Obrigada, eu tomo posse dessa herança, que o Senhor me deu saúde, paz no meu casamento, paz na vida dos meus filhos, e prosperidade, e começa a declarar tudo e começa a tomar posse, não deixar o diabo te cegar e roubar isso de você, né? Ver o favor de Deus sobre a vida de você. A gente já somos vitoriosos, a gente já tem a bênção de Deus. Nós exercemos isso sobre as nossas vidas. Né? Cada um aqui já tem a graça de Deus sobre a sua vida. Já tem o favor de Deus na sua vida. Então, assim, é só exercermos esse favor. Só exercermos essa graça. E grandes coisas vão acontecer na vida dos irmãos. A gente vai ter testemunhos aqui. Da graça de Deus, do favor de Deus sobre a vida dos irmãos. Testemunhos de cura, testemunhos de bênçãos, de vitórias. Porque a gente já somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. A vitória já nos foi dada. Amém. A bênção, ela não quer correr atrás, quer dizer, a gente não tem que correr atrás da bênção. A bênção que corre atrás da gente. A gente não tem que correr atrás da vitória. A vitória já está com a gente. Então vamos tomar posse e crer nisso. Amém, irmãos? Amém. Alguém tem alguma coisa? Compartilhar? Falar mais alguma coisa para acrescentar? Amém. Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer Jesus. A gente tem algum pedido de oração. Todo mundo está abençoado. Amém. Tudo. Aqui já tem, aqui só tem bênção, aqui só tem. Meu irmão, eu quero pedir para ele, né? Ele ficou 2 semanas, né? Deu prazo de sem fazer assim, e amanhã ele retorna, né? Faz a começa novo, a segunda etapa daqui. E assim, ele tá muito debilitado, já tá caindo as unhas. E assim, né? A gente sabe que as doenças agressivas, o tratamento muito pior. Mas
assim, né? Que Deus vem fazer um milagre na vida. Amém. Deus faz. Amém, assim, Deus faz. Que Deus pode fazer também para mostrar para ele que Deus é Deus, né? Ele conhece, mas ele está um pouco assim, enrijecido, né? Com o coração endurecido. E assim, eu creio que Deus pode mostrar. Eu não sei se é aqui, não sei se é lá, mas não sei o que Deus vai fazer. Amém. Eu só sei que Deus tem poder para fazer alguma coisa. Amém. Então, vamos orar por ti e depois a gente já ora para terminar a cena. Amém? Senhor Deus, meu Pai, queremos declarar agora sobre a vida do meu tio Evaldo. Pai, declaramos a cura sobre a vida dele, o milagre do Senhor, Pai. Cremos que o Senhor levou Os milagres do Senhor na vida dele, cura divina, Senhor, saúde divina no corpo. A graça, a bondade do Senhor, o favor do Senhor está sobre nossas vidas. Nós declaramos a cura do Senhor, declaramos o novo do Senhor sobre a vida dele. Pai, que ele tenha todo o novo do Senhor, que ele venha, Senhor, a glória e o milagre do Senhor sobre a vida dele, Pai. Pai, que ele venha ser tocado pelo Senhor, Pai, que ele venha testemunhar, Pai, a grande vitória que o Senhor deu sobre a vida dele, Pai. Nós cremos e declaramos o milagre do Senhor sobre a vida dele. Pai, que ele venha, Senhor, onde quer que ele esteja, o Senhor venha estar com ele, Pai. Que o Senhor venha guardar a vida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a vitória e a cura em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por essa célula, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por mais um dia. Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha guardar a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor venha guardar a vida das pessoas que não puderam vir. Que o Senhor venha guardar a vida do Bruno, da Maria. Pai, que o Senhor venha guardar a vida dos irmãos, do Vinícius. Pai, que o Senhor venha, Senhor, com o teu favor. Que o Senhor venha, Senhor, com a tua bondade sobre a vida deles. Guardando, Senhor, o Senhor levantar, o Senhor deitar. Pai, nós cremos, Senhor, na abundante graça do Senhor sobre a vida deles, Pai. E sobre essa célula. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Júnior, ora por lanche aí. Amém. Jesus é jóia, abençoa essa boca. Prepara, meu filho. Bota que você Não vem cortar, né? Vai brincar.